O que agrada a Deus, minha pequena alma, minha pequenez, minha fraqueza, é a Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. assim que seja louvado. Uma alegria estar novamente aqui nesse santuário e chegamos na metade da nossa caminhada da consagração. Podemos dizer que cada um de vocês são guerreiros da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que estão fielmente buscando algo superior para a vida de vocês. E através de São Miguel Arcanjo, pode ter certeza que essa caminhada vai ser mais, vamos dizer assim, fácil. Vai ser uma caminhada que vai ter uma pessoa, um anjo, um espírito de luz para guiar cada um de vocês nessa caminhada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podem se considerar privilegiados de estar aqui hoje. E espero que cada vez mais essa vontade de conversão seja de forma contínua, não somente para vocês, mas para nós que estamos aqui. Todos nós estamos nessa caminhada de conversão, e que o Espírito Santo abençoe todos vocês. E chegando agora nesse terceiro encontro, é um momento chave, porque agora nós passamos por conhecimento sobre os anjos, e agora é um conhecimento que vai servir para vocês conseguirem caminhar efetivamente. Então, convidei hoje, como todos os dias, nosso músico Roberto, e também nosso grande amigo José Luiz. Obrigado mais uma vez, não somente ao Roberto, mas também ao José Luiz, que nos ajudou, vem acompanhando o grupo desde o início também. E pode ter certeza que eles aqui estão como servos, e que Deus, derrame todo o Espírito Santo em vocês hoje, Zé e Roberto, para que conduza cada palavra, que realmente façam que a palavra de Deus impacte na alma de cada pessoa que está aqui hoje, e cada pessoa que vai assistir a gravação desse vídeo aqui, desse encontro. Se apresentar então rapidamente, como o Alexandre disse, meu nome é Roberto, eu sou consagrado da comunidade Instrumentos de Deus, uma comunidade lá de São Paulo, consagrado de aliança, e estou aqui em Minas mais ou menos há 4 anos, vim transferido a trabalho, mas a comunidade também entendeu que havia um chamado para continuar a missão, como leigo, mas aqui em Minas, a gente eu, minha esposa, minha família já fizemos algumas missões em alguns lugares aqui, e Deus nos levou até Maria da Fé, onde eu conheci
Zé, né? As crianças estudam na escola, o Zé vai falar um pouquinho. Na escola Estela Maris, né, lá em Maria da Fé. E aí nesse encontro Deus presenteou, né, nossa família, como a família do Zé também. A gente vai fazer a dupla Coitado e Padinho aqui hoje. Para vocês, brincadeiras à parte, mas Zé, fala um pouquinho de você para a gente começar o nosso momento de oração. Boa noite a todos. Meu nome é José Luiz, sou de Maria da Fé, acompanhando o Roberto. A gente vem trabalhando, né, um pouco junto, fazendo algumas missões junto aí. E é uma alegria estar no meio de nós, uma alegria estar aqui servindo ao Senhor. Como sempre falo, eu e minha família serviremos ao Senhor. E a gente serve a Deus hoje através do colégio, Maria da Fé, o colégio Estela Maris, que tem por missão educar as crianças e os jovens, não no sentido só educacional, mas a alma deles também, para eles aprenderem a amar a Cristo, a amar ao próximo e a servir. Essa é a missão do colégio, essa é a missão da minha família, essa é a nossa missão, Roberto. E hoje estamos mais uma vez aqui para servir a Deus e que Deus faça em nós a vontade dele, não a nossa, e possamos ser instrumentos dele mais uma vez. Amém. Então vamos ficar de pé. O encontro de hoje vai ser um encontro bem orante, né? A gente vai rezar bastante no dia de hoje. Todos nós estamos firmes nessa caminhada, né? Rezando, orando. A gente viu que agora, né, a gente vai adentrar numa parte do livro muito importante que a gente vai tratar, que é a questão do caminho de conversão. A gente vai falar um pouquinho hoje. Então, que a gente possa agora nesse momento preparar o nosso coração. Convido você mesmo a se colocar na presença de Deus agora. Nós invocamos a presença dos anjos no meio de nós através dessa música. Vai mesmo pedindo a presença do teu anjo da guarda, do Espírito Santo, dos santos anjos de Deus deste lugar, para que eles nos conduzam, nos orientem. Afaste agora de nós, do nosso coração, toda inquietação, toda preocupação, que possamos mesmo agora nos colocar neste lugar, né, presentes neste santuário, santuário de Nossa Senhora, ela que é a Rainha dos Anjos, sob o título de Nossa Senhora da Agonia. Manda teus anjos sobre nós, e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Se você sabe, canta isso. Manda teus anjos sobre nós, e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito, envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós, e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando a
tua vida, vai pedindo: vem, santos anjos de Deus, agora habitar a minha casa, este lugar. Nós vamos cantar assim: Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui, não deixes que o inimigo esclareça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Pensa agora na tua casa, pensa agora na tua família, pensa agora no lugar aonde você precisa dessa presença de Deus, da presença dos anjos. Senhor, põe teus anjos lá em casa, Senhor, põe teus anjos lá em casa, com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos lá em casa, não deixes que o inimigo esclareça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos lá em casa. Vamos pensar agora na nossa igreja, na Santa Igreja de Deus, pedindo a presença dos anjos no nosso clero, no Vaticano, mas também na nossa região, na Arquidiocese de Pouso Alegre. Que os anjos estejam presentes aqui, nós refletimos, meditamos do poder destes mensageiros de Deus, desses espíritos puros que estão a serviço do Senhor. Pensamos também agora a presença dos anjos sobre a nossa igreja, na vida também do Padre Rodrigo, de todos os sacerdotes que têm sido sinal da presença de Deus, que têm sido pastores para tantas ovelhas que precisam deste pastoreio. Senhor, põe teus anjos na igreja. Senhor, põe teus anjos na igreja. Senhor, põe teus anjos na igreja. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos na igreja. Não deixes que o inimigo esclareça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos na igreja. Vamos também, nesse momento, rezar a Ave Maria, para que a Mãe do nosso Senhor nos ensine a segui-lo, nos ensine a amar seu Filho, e que ela pegue nas nossas mãos, assim como ela fez com Jesus, que ela nos leve e nos mostre a face do nosso Senhor, nos leve pela mão e aperte bem forte a nossa mão, para que não saiamos do lado dela, para que não saiamos debaixo do seu manto. Vamos pedir a ela com todo o coração, porque ela é mãe, e ela entende as nossas fraquezas, ela sabe dos nossos pecados, ela também sabe nos conduzir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar? Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, minha gente, então, nós estamos nesse caminho juntos, né, de
consagração a São Miguel, dando uma passada rápida, né, aquilo que a gente já pôde viver nessa caminhada. Já estamos no meio do caminho, né, Alexandre? Já no meio do percurso, entrando agora na terceira semana, mas nós já conhecemos um pouco sobre o mundo evangélico, o mundo angélico, né? Toda a espiritualidade, toda a natureza dos anjos. Nós meditamos um pouquinho a respeito disso, sobre a hierarquia dos anjos. Então, nós compreendemos, entendemos que existe uma hierarquia, né? O tio Márcio falou um pouquinho para a gente, o João reforçou no último encontro um pouquinho sobre São Miguel também, né? A posição de São Miguel como príncipe das milícias celestes, a importância de nós recorrermos o nosso anjo da guarda. Um dia um padre me explicou, né, que por isso que o sacramento do matrimônio, né, tão bonito, é tão importante, porque quando diante do altar nós nos unimos, né, o homem se une à sua esposa, nós nos tornamos uma só carne e nós ganhamos um anjo também, né? Então, além do nosso anjo da guarda, nós temos o anjo do nosso matrimônio, né? O quanto que nós precisamos pedir também a presença, né, e a ajuda, o auxílio do nosso anjo da guarda, né? Bonito o tio Márcio falando da grandiosidade, né, do poder, né? A gente às vezes fica um pouco amedrontado com as coisas do mal, né, da ação do inimigo, mas a grandeza, né, daqueles que foi um terço só que caiu, né? Os anjos que caíram, o restante eles estão à disposição a serviço de Deus, tem a sua função. E a gente pôde meditar um pouquinho sobre São Miguel, e nessa semana quem acompanhou o livro viu que a gente meditou um pouquinho sobre os títulos, né, sobre as virtudes de São Miguel, né? Então a gente foi citando ali o livro, né, foi trazendo os títulos que a gente inclusive rezou na ladainha ao longo desse caminho, né? Então explicou um pouquinho sobre isso. E aí o caminho começa a se estreitar, né? O caminho vai se estreitando, né? Como o João falou, né? Não é só um ato devocional onde a gente, né, se consagra, uma proteção, né? Alguns, às vezes tem pessoas que vai buscar essa questão da consagração Nossa Senhora porque quer a medalhinha, porque a medalhinha vai me proteger, né? Mas muito mais do que um sinal, claro, né, de devoção e tudo, né? É um caminho de santificação, um caminho de conversão, um caminho onde nós precisamos mudar de vida, um comprometimento, né, com uma vida nova, com um caminho novo, né? E aí nós precisamos entender que aqueles que se encontraram, né, o fundador da minha comunidade, que é padre, também padre Fábio, ele sempre fala, né, aqueles que se encontraram com Jesus nunca mais tiveram as suas vidas iguais, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Então não dá para a gente entrar neste caminho com Jesus pela intercessão, né, de São Miguel, sem a gente sair diferente. A gente vai olhar para a vida ali de São Pedro, né? Por mais dificuldade que ele teve, negou Jesus 3 vezes. Quem foi São Pedro? Recebeu, né, porque aderiu ao caminho de Jesus, recebeu a chave do céu, só isso. Mas também terminou a sua vida, né? Quem conhece a história de São Pedro, martirizado, né? E ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Se for para me matar, me crucifica, mas de cabeça para baixo. Então o caminho de Jesus também não é um caminho, né, também tranquilo. Cheirinho, né? A gente pode lembrar também de Paulo, né? Paulo, na luz, Jesus apareceu para ele, caiu do cavalo, né? E Paulo, como Deus é bom, né? Paulo tinha sido perseguido, matado, tantos milhões de cristãos, era chefe para matar os cristãos, e Deus o chamou, nunca mais foi o mesmo. Jesus chamou, tocou nele, nunca mais Paulo foi o mesmo, né? E Paulo, muito mais que Pedro, né, expandiu a igreja, né, viajou. Não sei como é que aquele homem viajou para desse jeito.
o Espírito Santo, acho que ele colocava, né? Igual né? E por muito tempo, né, São Paulo, ele sabia bem o que ele estava fazendo. Primeiro, ele estava fazendo, matando cristãos. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia quem ele era. A única coisa que ele demorou para perceber, né, é que ele também era filho de Deus e que ele tinha um chamado. Isso precisa acontecer comigo e com você nessa noite. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus e que Deus tem um projeto para mim e para você. A nossa vida não pode ser mais a mesma, depois parece um negócio meio exagerado, mas sim, nós precisamos, a partir deste propósito, ter sim as nossas vidas transformadas. Como é triste, eu brincava com o Zé quando a gente rezava preparado nesse momento. Eu estive em São Paulo numa missão lá com a minha comunidade, e aí eu encontrei, a gente teve um momento numa paróquia onde nós crescemos praticamente lá em São Paulo. Daí a gente encontrou umas senhorinhas lá, e a gente, na época a gente era da catequese, essas moças já participavam da igreja. A gente teve um momento com elas, que aconteceu um negócio, um rosto assim, e aí a gente olhou para o e falou: gente, mas ela está igualzinha da época da catequese. E isso é triste, não está falando meio rindo, mas assim, é triste. Quantas pessoas na igreja, mesmo dentro da igreja, que até resolvem entrar no caminho de Deus, mas que não se abrem para uma transformação, para uma vida nova, permanece igual, sempre falando mal dos outros, sempre os mesmos pecados. Isso o Zé vai falar um pouquinho agora, a gente vai entrar sobre essa questão do caminho de conversão, e a vida do vício do pecado, ela entra um pouco nesse caminho. A gente não muda, vai se acostumando com o nosso jeito, com os nossos pecados que a gente chama de estimação, a gente não resolve mudar, não vê, não olha, assim, além do que os nossos olhos podem ver. E aí, uma outra coisa muito bonita, que um padre me disse: você é muito mais do que os seus olhos podem ver. Então a gente precisa tomar posse desta verdade de que nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus não é qualquer coisa, gente. Não é isso, Zé? É isso aí. E quando a gente pensa em ser filho de Deus, nós pensamos em como Deus é bondoso para conosco. Se a gente for pensar bem, tem um livro de Santo Inácio de Loyola, que é os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E se alguém já assistiu o filme de Santo Inácio, é muito bom, É muito bom. E se quem não viu, eu indico assistir o filme. Ele tem só em espanhol, mas eu acho que no mínimo tem em português. É muito bom. E Santo Inácio fala o seguinte: pensa bem na misericórdia de Deus. Um anjo pergunta a Deus, não queria seguir a Deus, ele foi nos abismos. Quantos pecados nós cometemos todo dia, toda hora, e Deus ainda usa da sua misericórdia. Pensa bem quantos pecados você cometeu hoje. O justo peca 7 vezes ao dia. Está escrito: o justo peca 7 vezes ao dia. E eu não sou justo, eu tenho certeza que eu devo dar umas 3 vezes mais. Se eu dar, Roberto. E é difícil a gente analisar isso dentro da gente. Vocês não concordam? É difícil a gente chegar de noite assim, você cai na cabeça do travesseiro. Poxa vida, o que eu pequei? Por quê? Porque às vezes, muitas vezes a gente não conhece nem esse mesmo. A gente não conhece nem aquilo que está dentro da gente. A gente não conhece nem as nossas ações do dia a dia. Tem um livro muito bacana que eu li, ele fez muito sentido na minha vida, que chama Discernimentos dos Espíritos. É um livro amarelinho, assim, quem puder fazer. A gente tem 3 espíritos que governam a gente, não tem nada a ver com o espiritismo, a gente renuncia. Tem o Espírito de Deus, o Espírito do homem, o Espírito daquele que eu não quero falar, que você sabe quem é. Certo? Qual que é o Espírito que está governando a sua vida? Porque muitas vezes a gente põe a culpa no encardido,
Mas eu, como humano, estou afundado em lama. Eu, como humano, estou deixando aquele espírito agir sobre mim. E ele está agindo sobre o quê? Sobre os meus vícios. Só um exemplo. A gente tem hoje no Brasil, falando de política não, mas tanta corrupção. Você acha que a pessoa que rouba a primeira vez, ela tem a intenção de roubar? Acredito eu que não, porque Deus não criou as pessoas para isso. Mas a partir do momento que ela faz a primeira vez, ela fica nervosa. Meu Deus, eu fiz isso. A segunda vez, o tremor já diminui, né? A terceira, a quarta vez, o tremor praticamente para. Depois ela vai justificar o erro dela, que ela merece aquilo. E o pecado é a mesma coisa. Quando a gente peca a primeira vez, principalmente o pecado mortal, a gente fica tremo, né? O pecado mortal está ligado aos 10 mandamentos. A gente fica naquele negócio. A segunda vez, você já está mais morno. Aí depois, esquece, gente. Se você não tiver a infusão do Espírito Santo, você não reconhecer os seus pecados, você não reconhecer que você é pecador e não deixar a graça de Deus habitar na sua vida, não deixar que a graça de Deus infunda sobre você e você não sai dele. Paulo Ricardo fala uma coisa importante, acho que ele mesmo falou, eu ouvi falar, não sei se é de outro santo, mas entenda ele, né? O pecado mortal a gente confessa ele para nunca mais pecar. E os pecados veniais a gente vai lutando. Gente, você quer falar alguma coisa? Eu lembrei enquanto você falava, né? De quando eu era criança, eu fui num clube, né? Clube à parte, essas coisas assim, né? E aí meu pai, eu era pequeno, eu devia ter o quê? Uns 12 anos, coisa assim. Meu pai falou assim: filho, se você tiver coragem de ir naquele escorregador, eu te dou um presente depois. Porque eu era meio medroso, meu pai quis me desafiar ali, né? Me incentivar. E aí eu fiquei naquelas, nossa, será? Como, né? E aí fui ali, né? E ele mesmo acreditava que eu não ia ir, né? Como eu era meio medroso, ele falava: ele não vai, coisa nenhuma, eu vou me livrar desse presente. Se deu mal, porque eu fui, né? E escorreguei ali, né? Ganhei um presente depois. Mas como foi difícil esse caminho, cada degrau que eu subia, que ia ficando mais alto, que eu cheguei lá em cima, que eu olhei para baixo, né? Aquela distância para eu chegar na piscina, né? Escorregar, e eu fui. E às vezes a nossa iniciação ao pecado é um pouco desse jeito, né? A gente, né, vai às vezes devagar, vai ali degrau por degrau fazendo as coisas. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente já começou a descer o escorregador e não dá mais para parar. E aí a gente entra numa vida difícil. E aí o pecado, ele começa a insistir sobre as nossas vidas. E aí, na próxima vez que eu fui no escorregador, eu já não tinha, eu desci até de costa, né? E a gente no pecado é assim também. Na medida em que nós vamos nos acostumando com essa vida de pecado, a gente vai entrando num caminho meio que sem volta, se a gente, né, não recorrer à graça de Deus, né? Então, muito mais, tem gente que acha, né, que vencer vício, vencer pecado é somente pelo nosso esforço. É também, mas nós precisamos contar com a graça de Deus. Gente, para recorrer ao catecismo da igreja, né? Eu não sei se todo mundo conhece o catecismo, né? Se quem não tem em casa, aconselho a ter, que a gente tem que saber o que a igreja fala, certo? Então, quem não conhece, se quiser comprar, acha na internet, em todos os lugares, é muito bom ter isso em casa para a igreja é mãe, ela sabe de tudo. E todos os nossos dilemas, tudo o que acontece em relação à igreja, a vida humana mesmo, é que fala grande parte. E falando dos vícios, né, Roberto? Esses vícios que nos afastam de Deus e que vai gerar os pecado, o catecismo fala, vamos prestar atenção. Ó. Só uma coisa que eu brincadeira aqui. Quando a gente faz uma caminhada com os pais para Aparecida do Norte, da escola, na verdade dos homens, sabe? E a gente sempre grita uma coisa que eu vou gritar para a gente dar uma despertada aqui, a gente trabalha o dia inteiro, está cansado, né? Vamos lá, Roberto? Vamos lá. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. É assim, né? O pessoal não tirar essa nhaca do dia a dia, né? Vamos animar aí. Presta atenção.
pecado cria uma propensão ao pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se, a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Por que ele destrói o senso moral? Porque quando Deus criou você, criou sua alma, Ele já infundiu em você os 10 mandamentos. Está impregnado na sua alma. Ele está dentro de você os 10 mandamentos. Deus já criou, já colocou dentro de você os 10 mandamentos. Então, por que isso o pecado, quando você comete a primeira vez, ele te afasta? Pode ser a pessoa que for, pode ser o ateu que for, que ele está lá dentro. Deus infundiu isso daí desde que o mundo era mundo. Então está dentro de você, a gente já tem que buscar lá dentro e deixar Deus agir. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam. As virtudes são contrárias aos vícios. Ou ainda ligados aos pecados capitais, que a experiência cristã distingue segundo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados. Os outros vícios são o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a sídia. Vou repetir de novo. O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a sídia. Só para citar um pouquinho, eu gosto muito de ouvir o padre Paulo Alessandro. Ele é muito bom, ele já esteve aqui nessa capela com a gente há um tempo atrás. Ele fala assim que a gente tem 3 vícios hoje na modernidade, né? Que é o hedonismo, o moralismo e o relativismo. O hedonismo é o prazer pelo prazer. Muitas vezes a gente quer só o prazer de fazer aquele ato sexual ou o prazer de comer muito. Está tudo relacionado ao prazer, certo? O prazer de sempre viajar, o prazer de sempre fugir das minhas obrigações e não ter elas aqui, porque o prazer de estar no celular o tempo inteiro, que é um vício hoje que está batendo na porta de todos nós, certo? Se eu estiver errado, vocês podem ver, gente. Mas o celular baixa na porta de cada um. O pecado está na sua frente, né? Como diz, o pecado está sempre na frente. Hoje ele está andando na frente nossa e andando dentro da minha cabeça. O materialismo, né? Que é o ato de tudo está voltado pelo dinheiro, tudo está voltado para, às vezes não o dinheiro, mas adquirir coisas, adquirir bens, e o relativismo, que eu acho que é um pecado gravíssimo hoje, não tirando todos, mas é o ato de relativizar as coisas de Deus. Ah, isso não é pecado. Eu sinto que é pecado. Não é pecado, não. Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo que é pecado. Eu falei mal, mas eu não senti mal. Eu falei mal da pessoa, mas eu não senti mal. Pelo contrário, eu me senti tão bem, né? Esse pulmão da boca de falar mal dos outros, está ali. Está sentindo bem. Eu vi coisas indecentes, eu vi coisas para os homens, né? Que o homem tem tendência mais de ver. Eu vi aquela mulher passar na rua, eu comecei a mulher, nossa, mas foi tão gostoso. Eita, pecado difícil para os homens, né? De controlar. Nossa, mas tem uma solução, gente. Deus criou uma coisa que chama álgebra. É só fechar o olho. Mas se estiver dirigindo, vai para o outro lado, não esquece. Deus criou isso para a gente conseguir, né? Então, relativizar as coisas de Deus, relativizar as coisas que a igreja criou, relativizar os sacramentos de Deus. Quantos casais hoje a gente vê hoje em dia se separando porque relativizou o casamento? Né? Deus criou aquele casal para o outro e a gente relativiza a relação, né? Relativiza a relação dos filhos com os pais. Faz pais hoje que querem exercer a autoridade lá de casa. O filho faz o que quer lá de casa. Está escrito na Bíblia que o pai deve corrigir o filho, né? O pai deve organizar a casa, a mãe deve corrigir o filho, organizar as coisas. Uma coisa muito interessante, não sei se vocês conhecem a aparição da Maria Vidente aqui no quarto
sei se todo mundo que conhece, mas é muito bacana. E lá tem um senhorzinho que fala até meio atrapalhado assim, mas eu gosto muito dele, que Deus manifesta nos humildes, né? Impressionante aquilo, sabe? Sabe o que eu estou falando, né? Aí ele chegou, a minha esposa estava com um problema na escola e tal, e coisa, e vai. E ela precisava organizar as coisas, né? Aí ele chega na analisando lá, se organizar, e fala assim: olha, o demônio não gosta das coisas organizadas, não, tá? Cara, não te fala nada para ele. Ele não gosta das coisas desorganizadas, não. Ele gosta das coisas desorganizadas, das coisas organizadas. E ela tentando organizar as coisas. Eu até tenho uma coisa que eu tenho me corrigido bastante, que é a desorganização. Eu sou muito desorganizado. Eu tenho procurado conter para organizar melhor as coisas. Eu tenho isso que dado certo. Eu tenho organizado melhor as coisas na minha mesa, organizado melhor as coisas para as crianças, né? Arruma suas coisas hoje, mas amanhã não dá trabalho para sair, né? Graças a Deus eu tenho 4 filhos, né? O João Miguel, o José Pedro, o Luiz Henrique e a Maria Cecília, 01, 02, 03, 04, né? E eu vou fazer um negócio, o bateamento agora eu quero dobrar a meta. Brincadeira não é verdade? Então, gente, isso que o mal faz com a gente, né? Isso que o mal faz com a gente, ele desorganiza a vida da gente. O pecado desorganiza tudo, ele não deixa a gente seguir em frente. Aquele ditado, né? Deus serve por linhas tortas. Gente, Deus não tem nada de torto. A gente que pula dali para lá, pula dali para cá. Né? Deus é reto, Deus é justo. Ele sabe o nosso caminho, ele sabe aquilo que a gente tem que fazer. Nós que nos desviamos. E quanto mais pecado a gente tem, mais a gente se afasta da nossa vida. É triste falar. A caminhada da Aparecida esse ano, eu estava conversando com o Pedro aqui, nosso, e tem um livro que chama Exame de Consciência. E fala o seguinte: olha como que é triste, né? Que é essa mulher, eu acho que está sendo identificada, ela tinha uma amiga, elas foram criadas desde, estou falando de mais perto, elas foram criadas desde pequeno, juntas. E uma foi para o caminho mais reto, e outra para o caminho mais curto. Uma começou a seguir a igreja e tal, e elas foram sempre, até uma certa fase da idade, elas sempre seguiram juntos na igreja. Mas depois as coisas do mundo foram tirando uma das amigas do caminho de Deus. E elas foram perdendo contato uma com a outra. E a que era mais de igreja, que estava seguindo a Deus, ficava preocupada sempre com as orações dela, sempre preocupada com aquela amiga, porque ela é muito querida, e sempre pôs nas suas orações. Certo dia ela ficou sabendo que essa menina tinha morrido, tinha acabado de casar, tinha morrido. E assim que ela morreu, ela foi lá, ficou preocupada, foi no enterro, tudo, conseguiu ir ao enterro, e destinou uma missa para ela, e tudo bem, né? E ela ficou meio que com peso na consciência por não ter amado mais ela, não ter corrido mais atrás, porque ela poderia ter morrido no pecado mortal. E um dia, toca no barriga dela uma carta no chão. E ela foi ler essa carta dentro da vida dela. Deus deu permissão para essa amiga escrever do inferno a carta para ela. Do inferno. E nessa carta ela relata o seguinte: que Deus, quando ela foi para o inferno, Deus mostrou todas as vezes que Ele bateu a porta dela e ela negou. Todas as vezes que Deus chegou, pôs a mão no ombro dela e falou: vem aqui, me segue, ela desviou do caminho de Deus. E ela fala que ela tinha um ódio tremendo nessa vida dela, porque ela era de Deus. Porque quando você está no inferno, o ódio do demônio passa por você e você passa a amar as criaturas, passa a odiar as criaturas de Deus e a odiar aquilo que Deus criou. Porque o diabo faz isso, ele odeia as criaturas de Deus. Ele odeia os filhos de Deus. Ele não quer que você esteja aqui hoje. Ele não quer que você siga o caminho que Ele escolheu para você. Ele não quer. E ela fala que ela odiava com todas as forças, mas ela estava sendo obrigada a escrever aquela carta. Ela estava sendo obrigada a escrever aquilo. E o que acontece? Foi a última chance que Deus deu para essa moça, que
ela estava de manhã, eles iam fazer, ela, o marido dela, ia fazer uma viagem, certo? Mas ela sentiu uma força, uma vontade tão grande de ir à missa, uma vontade tão grande de ir à missa. Ela falou para ele: vamos à missa, vamos à missa, vamos à missa. E só que aí eles começaram a conversar, foi passando o tempo, ela não foi à missa. E o pior, o que ela falou? Ela falou assim: se é para acabar com essas coisas, vamos acabar de vez, vamos cortar o nó pela raiz. Ela perdeu toda a graça. Naquele mesmo dia, e ela contando, ela relata isso na carta. Isso é fato verídico. Ela relata isso na carta. Ela perdeu a última graça que ela tinha na vida. A graça de se reinventar, a graça de seguir a Deus. Ela perdeu essa graça. Infelizmente, ela foi para um lugar que ninguém quer ir. Certo? Ela dominava aquilo. Ela sabia que ela tinha possibilidade. E ela analisou todos os pontos que Deus deu a graça para ela, mas todas as vezes que ela não conseguiu também. Como está a nossa vida? Vamos fazer um momentinho agora? Pode fazer alguma coisa? Eu só queria complementar, quando você começou a falar sobre a definição do pecado, né? E aí você comentou sobre os pecados capitais. Um dos primeiros ali é o orgulho, que a gente refletiu um pouquinho quando a gente, tratou da questão do combate, né, de São Miguel com o demônio, né? com Lúcifer, que foi esse anjo que decaiu. Pelo quê? Pelo orgulho. Por isso que no caminho de conversão, né, o orgulho é uma das coisas que mais leva a gente para longe de Deus, porque o orgulho faz com que eu nunca veja aquilo que é pecado meu e eu olhe sempre o pecado que é do outro. Eu não tenho defeito, eu não tenho problema, né? E aí entra, conectado com o relativismo, confessar. A igreja mesmo fala, é uma vez por ano e olha lá, essa história de ficar se confessando todo mês, para que isso? Que bobagem, né? Então entra o relativismo com o orgulho. Eu não consigo reconhecer que eu tenho uma vida de pecado, né? Que eu nunca estou errado, eu não aceito que os outros me corrijam, eu não aceito nada, né? E aí entra nos pilares, né? É o ter, o querer e o prazer. Então a vida do sujeito, ela fica focada nesse tripé. Então se você não tem prazer, qual que é o sentido da vida? Ver um monte de jovens tirando a própria vida, né? Porque se o fundamento da vida, o objetivo, ao invés de estar na presença de Deus, ser santo, né? Ter uma vida de santidade, né? Cultivar o amor, né? No seio da minha família e tantas coisas, a gente vai se perdendo, né? Porque eu busco o poder, eu com as minhas forças às vezes não consigo, né? Não é todo mundo que nasceu com uma condição já de ter uma situação, né, tão boa. Então a pessoa, baseado nessa ideia, a pessoa acha que não é feliz, porque ela não tem poder, não sente prazer, pronto, a vida dela está boa. Gente, quantos santos, né, da nossa igreja que não tiveram nada de bem material, ao contrário, né, santos que se desfizeram daquilo que tinha para aí sim ser feliz, para encontrar a verdadeira felicidade. Agora acho que a gente pode rezar um pouquinho em cima disso. Bora? Vamos fazer aquele momento para a gente refletir. Pessoal, vamos fazer uma conversa, vai colocar música. Eu queria que vocês olhassem mesmo para dentro do seu coração, daquela espírito humano. Todo mundo tem um pecado de estimação. Uma vez tem um padre alemão chamado Padre Luiz Henrique, que a gente fez um retiro de carnaval, e ele meditou nos exercícios rituais internacionais do padre alemão. E aí, muitas vezes, esse pecado, ele tira você da presença de Deus. Só que o que a gente vai fazer? Você vai meditar na Roberta Maria. Você vai tentar buscar a origem desse pecado. A origem. Se você tem o pecado da pornografia dos homens, da maledicência, do orgulho, tem uma raiz. Você vai pedir para o Espírito Santo, agora para o seu anjo da guarda,
fiz esse exercício, eu percebi que o pecado que eu tinha, eu adquiri quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade, eu vi a primeira vez que eu cometi, por influência de outras pessoas, cometi. Eu tive que achar esse pecado, eu tive que achar isso pra a gente tem que saber a origem das nossas coisas, reconhecermos que somos pecadores, reconhecer que somos fracos, que somos os piores seres do mundo. Se não fosse a graça de Deus, nós faríamos as piores coisas. Nem porque a gente está aqui, eu estou aqui falando que eu sou pior que ninguém, de jeito nenhum perante Deus, eu sou nada. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui falando. E se eu não reconhecer os meus pecados, reconhecer a origem deles, eu não consigo viver. E pode chegar um momento que Deus fala assim: vem, vem. Eu vou estar preparado nesse momento. Se Deus te chamar amanhã, Deus me guarde, você não tem filho. Mas se Deus te chamar amanhã, você está pronto para chegar ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um tio meu, irmão do meu pai, chamado tio Pedro, um homem de muita oração. Todo dia a gente estava lá se ajudando a parar na casa dele. Ele saía com a tia Alice e ia rezar o texto todos os dias, 6 horas da tarde. Teve 10 filhos. Um homem de muita oração. Ficou doente 5 dias, morreu, com 87 anos. A filha dele chegou para ele e falou assim: pai, você chega para o pai e fala isso: se você morrer, o que você quer fazer? Ele falou assim: nossa, eu quero chegar perante Jesus e falar assim: eu posso beijar a sua mão? Eu posso beijar a sua mão? Você é capaz de beijar a mão de Jesus hoje se você morrer amanhã? Ou seu pecado está tirando você dessa graça? Você imagina chegar assim: eu posso beijar a sua mão? A gente não sabe quão maravilhoso é poder chegar a Jesus. Quão maravilhoso é poder um dia estar perante Deus. É uma coisa inestimável. Se não fosse tão bom, Deus não teria nos tirado do paraíso. A graça é muito maior hoje. Mas temos que viver a vida hoje para amar nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado pelo pecado, o pecado para resistir ao pecado, sem o amor a Deus nada vale. Nós temos que resistir ao pecado para amar nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida tem que ser por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que fizermos tem que ser por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E no final, sabe o que é quando essa beleza é tudo entre você e Deus, não entre você e os outros. Não importa o que as pessoas pensem, não importa os pecados que você tem, não importa o que eles acham de você, é tudo entre você e Deus. Maria Teresa estava certa. É tudo entre a gente e Deus. Santa Teresa. Vamos lá?
mente. O teu pecado está sempre à sua frente, mas Deus está sempre te carregando. Ele está sempre te pondo do lado quando você não come. Vamos pensar, gente, vamos abrir o nosso coração. Aquela passagem que Deus chega para Pedro depois que ele ressuscitou e fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? José Luiz, tu me amas? Maria, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Novamente, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Naquela hora, o coração de Pedro rasgou porque ele tinha traído nosso Senhor. Rasga teu coração com Pedro. Jesus fala para você agora, não sei seu nome, eu não sei qual é o seu nome, mas ele está falando para você, qual é seu nome? E fala para Jesus: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo que acontece na minha vida. O Senhor alcança também a vida de algumas mulheres. O Senhor vem mesmo tocar agora na maternidade. Você que não se sentiu capaz, não se sentiu preparado para ser mãe. O Senhor vem agora alcançar mesmo o teu coração, dizer que você é filha amada dele, dizer que ele te entende, ele sabe do teu coração, ele conhece as suas angústias, as suas dúvidas, e ele quer hoje mesmo renovar com a força e a graça do Espírito Santo este dom de ser mãe, de acolher. Talvez você tenha mesmo se afastado de Deus, talvez você ainda era muito nova quando aconteceu tudo, mas o convite do Senhor nesta noite é que você se abandone mesmo nos braços dele. E você que sempre cuidou, como mãe sempre cuidou, sempre se doou ao seu filho, mas quantas vezes você não se deixou ser cuidada por Deus? O Senhor nesta noite quer cuidar de você, quer receber as tuas angústias, todas as vezes que você ficou se lamentando de não dar conta das situações. Deixa Deus cuidar de você nesta noite. Deixa Deus renovar este dom tão especial de ser mãe, mas também de ser esposa. Este toque especial na vida das mulheres nesta noite. Obrigado, Senhor, nesta noite, pelo Senhor alcançar estas vidas. Que você possa se deixar também ser amado. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo.
está deixando o seu pecado tomar conta da sua vida, você está trocando uma nota de R$2, deixando de ganhar uma nota de infinitos valores por uma nota de R$2. É isso que o pecado faz. A gente vira bem contigo. A gente vira bem contigo. E falando um pouquinho, a gente pegou aqui, Aí tem o pecado venial, o pecado mortal. O pecado venial enfraquece a caridade. Traduz uma afeição desordenada pelos bens criados. Impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento expõe-se-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Mas o pecado venial não quebra a aliança com Deus. Está perdida. É humanamente irreparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança que tem. Então, gente, o pecado mortal a gente tem que confessar para nunca mais cometer. E o pecado venial é a luta do dia a dia. É obrigar mesmo. É não deixar o demônio deixar de fazer as coisas da gente não. Entendeu? É uma luta diária. É uma briga comigo mesmo, com o cartinho, mas principalmente comigo mesmo. Eu tenho certeza que muitos de vocês conseguiram analisar esse pecado. Conseguiram achar onde está a fonte desse pecado, onde foi a origem daquilo, dessa raiva que eu tenho, desse orgulho que eu tenho, dessa soberba que eu tenho. Vocês conseguiram analisar essa origem? Então vamos quebrar isso, vamos deixar isso para trás. Vamos cair no cavalo, igual Paulo fez. Mas vamos montar no cavalo de novo, vamos montar junto com o Espírito Santo lá. Vamos deixar isso tudo para trás. Vamos deixar que São Miguel Arcanjo conduza a nossa vida, nos instrumente, seja os nossos instrumentos de Deus. O Santo Anjo da Guarda, sabe o que, gente? Deus deixou o Anjo da Guarda para cada um. Mas também o Ricardinho põe do lado do seu lado também. Aquele negocinho que tinha exemplo de pica-pau, ficava o outro falando, É isso mesmo que acontece. É um falando uma coisa do lado, outra coisa falando. Só que a partir do momento que a gente aproxima do nosso anjo da guarda, a gente se aproxima de Deus. A partir do momento que a gente foge do nosso anjo da guarda e procura o anjo mau que está ao nosso lado, a gente se afasta da graça de Deus. Nós não podemos morrer nesse estado. A morte é uma coisa que tem que ser analisada todos os dias. Quantas pessoas a gente conhece que estavam aqui hoje, amanhã não está? Não é verdade? E você está preparado para isso? Não deixe de ter a morte na sua frente. Santa morte, como disse, acho que São Gregório. Santa morte, porque ela nos faz refletir nas graças de Deus. Nos faz estar preparados para a graça de Deus. Não sei se aqui alguém lembra do Padre Léo, aquelas últimas pregações que o Padre Léo fazia, o Padre Léo todo adoentado, aquela coisa assim, doente, não consegue falar, mas que pregações maravilhosas que o homem fez. Como que a presença de Deus se manifestou nele, porque ele estava preparado para aquele momento. Tio Pedro estava preparado para aquele momento, ele sabia que ele estava preparado para seguir ao céu. Não tenhamos medo de ser santos. Eu falo medo porque é o seguinte, às vezes a gente fazia a vontade de Deus daquele receio, nossa, até frio na barriga, nossa, assim, vai dar aqui no chão, eu não vou poder fazer mais isso, eu tenho que abandonar esse momento, isso aqui, o negócio vai dar aquele coisa no estômago, porque é o orgulho. Todos os santos têm uma coisa em comum, todos os santos de Deus, por mais diferença que fossem, é deixar Deus agir na vida deles. É deixar Deus agir na vida deles. Devemos deixar Deus agir na nossa vida. Devemos deixar Deus agir no nosso trabalho, na nossa maternidade, na nossa paternidade, no nosso dia a dia. Deus tem que agir em tudo e devemos ser instrumentos de Deus mesmo.
bons instrumentos, não queria instrumento desafinado, não. Queriam ser bons instrumentos de Deus, deixar Deus governar. Deus interagir na nossa vida, conduzir, nosso anjo da guarda conduzir. Né? Essa moça que eu citei, que está, às vezes eu depois vou mandar lá a foto do livro. Olha que triste. Deus bateu na porta dela várias vezes. Bateu. Será? Então tem certeza. Eu perdi essa fala. Mas a gente tem que fazer isso, seguir a vida de Deus. Seguir a vida em Deus. Deus está do seu lado. É só a gente querer que Ele faça isso. É só querer que Ele haja na nossa vida. Interessante, Zé, também, que às vezes a gente olha para o caminho de santidade como algo muito longe, né? Muito longe de nós. A gente fala, nossa, precisamos ser santos. Fala, ser santo? Como assim? Eu ser santo? Né? Mas é interessante que os santos da nossa igreja, eles não se tornaram santos só pelos seus méritos ou pela sua disciplina, né? Às vezes a gente fica, nossa, mas lógico, a gente olha para o Padre Pio, né? O tanto de rosário que ele rezava, né? Por dia, enfim. Mas Paulo Ricardo outro dia dizia isso, né? Não foi essa disciplina de rezar, de tudo que os tornou santos. O que os tornou santos foi a graça de Deus. Então, porque senão a gente começa a entrar nisso que a gente vê nos coaches, né? Quem vai para essas palestras dos coaches agora que a gente vê, né? Pode sair uma pessoa virtuosa, mas será que essa pessoa tem o céu? Porque se não tem a graça de Deus, se não tem a abertura à graça de Deus, né? Então, o quanto que nós precisamos também, além de entender, né, o caminho de conversão, o caminho da santificação, nós precisamos, né, através dos nossos esforços, nós precisamos também nos abrir para a graça de Deus e pedir e clamar por este Deus que sonha conosco, deixar Deus sonhar em nós, né? O que Deus deseja para cada um de nós? Qual que é o sonho de Deus para mim? E às vezes a gente vai buscar coisas muito grandes, mas talvez o desejo de Deus seja mesmo que você, né, cuide, seja presença para os teus filhos. Às vezes, né, o desejo, né, de Deus para a tua vida, né, de repente você já perdeu o marido, você encontra numa situação, né, de repente o sonho de Deus é você mesmo se abandonar no serviço à igreja, se dedicar às coisas dele, né? Você que trabalha, poxa, um trabalho hoje tão exigente, né? Às vezes a gente tem essa tendência de falar, nossa, mas eu trabalho demais, não tenho tempo para nada, mas vamos santificar aquilo que Deus nos deu. Louvado seja Deus pelo trabalho que Ele nos deu, louvado seja Deus pelas coisas que nós vivemos, o simples, né? O acordar, né? Todos os dias olhar e falar, né? Eu enxergo, eu consigo me mover. Por que muita gente muda de vida e se converte a partir da doença? Porque demorou para cair a ficha da beleza que é ter movimento, ter o cotidiano, né? O dia a dia, e assim a gente deixa isso passar. Então acho que a gente precisa pedir essa graça de Deus nessa noite. E a gente pensou no pecado, né? Pensamos bastante no nosso pecado. E como a gente vai combater isso? A gente fala muito do racismo e das virtudes. Se a gente deixar o nosso pecado, nos forçarmos a ser pessoas virtuosas, as coisas podem mudar. E vamos mais uma vez no catecismo. Olha que bacana, esse catecismo da igreja é fantástico. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo o que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. A virtude é uma disposição habitual do nosso hábito do dia a dia, e firme para fazer o bem
Permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem. Procura e escolhe na prática. Forte, né? Muito forte. O pecado vai entrar na gente rapidinho, mas a virtude ela tem que ser conquistada. Ela tem que ser todo dia. Ela tem que ser desejada. O Senhor, eu não consigo, mas dai-me, Senhor. Eu não tenho vontade de pedir, mas faça, pede. Pede a virtude. A gente tem 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A caridade é uma principal delas. O pecado afasta, a primeira coisa que ele faz em nós é afastar a caridade. E está lá, né? A caridade é paciente. Foi substituído pelo amor, foi um negócio mais florido, na verdade, a caridade. A caridade é paciente, é benéfica. A caridade não é invejosa, não é temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Você está com medo de sofrer? Você está com medo de não ter sua vida do jeito que você quer? Assume esse sofrimento para você. Fala assim: dai graças. A caridade nunca há de acabar, nem mesmo no céu. Mas as profecias passarão, as línguas cessarão, a ciência será abolida. Com efeito, imperfeitamente conhecemos e imperfeitamente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é imperfeito. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas quando me tornei homem, feito, dei de mão as coisas que eram de menino. Nós agora vemos a Deus como por um espelho, obscuramente, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então hei de conhecê-lo como sou conhecido. Pedimos, gente, a caridade para Deus. Olha como é lindo. A gente não faz ideia do que é o céu. Tem um santo, não vou lembrar o nome dele, se fala: se soubéssemos o que é essa Eucaristia e soubéssemos o que ela pode nos levar ao céu, andaríamos de joelho assim que víssemos a Santa Eucaristia. Muitas vezes a gente despreza a Santa Eucaristia e ela nos fortalece para adquirirmos virtude, nos fortalece para adquirirmos e seguirmos o caminho de Deus. Se você quer ser uma pessoa virtuosa, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, busque a Santa Eucaristia. Como um menino de 15 anos virou santo? Como? Santa Hildegarda, né? Menina virou santa através da Santa Eucaristia. Não desprezemos, não sejamos relativos aos sacramentos que é da Santa Igreja. Não relativizemos isso. Busquemos os seus sacramentos, busquemos nos fortalecer. Se você não consegue sair, busque o padre, busque o professor, derrame seus pecados, mas chore com vontade mesmo. Um dia eu fui na Canção Nova e fui confessar que eu me dei de cara com o Padre José Augusto. Puxa vida! Nossa, Ferreira, eu tinha visto na televisão. Gente do céu, mas que homem me xingou lá dentro. Me xingou, falou, minha Nossa Senhora. Eu saí colorado, meu coração estava igual de peito, rasgado. Parecia que eu tinha passado aquela máquina de comer carne. Puxa, nunca mais cometi um pecado que eu cometi que xingou eu. Nunca mais. Foi graças a Deus, lógico, né? Mas ele me deu força, ele xingou eu lá. Eu falei, meu Deus do
fala que lembrava, assim, a gente teve uma amiga da São Paulo que lembrava mesmo. Mas me corrigiu. A confissão não te tira do pecado. São Felipe Neri também, quem assistiu o filme, quem não assistiu o filme São Felipe Neri, assista. Tinha um discípulo dele, um jovem que seguia ele, que todo dia que cometia um pecado, todos os dias. E ele falou assim: eu vou confessar de novo. São Felipe Neri falou assim: confessa. Eu só sei que esse jovem confessou várias vezes ao dia. Várias vezes, 2, 3 vezes ao dia, o mesmo pecado. Mas foi ele, a graça de Deus habitou nele, que esse pecado foi se distanciando da vida. Foi se distanciando da vida dele. Ele foi cometendo erros, até que um dia ele percebeu que não era necessário mais para ele. Ele estava curado daquilo. Só que foi a persistência que o levou à cura. Foi a confissão que o levou à cura. Foi a confissão que fez com que Deus aproximasse a graça dele. Temos que confessar, temos que buscar isso. Isso pode falar com você, não é pecado. Procura outro lado. Mas se aquilo incomoda o seu coração, busque a confissão. Certo? A gente não vai longe, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes as coisas incomodam o nosso coração. Deus dá um discernimento, hoje na guarda fala para você. Às vezes você não se expressou nele naquela hora. Mas busque, não deixe de buscar a confissão. É um sacramento extraordinário. E é ruim, né? Você chegar para outra pessoa e você vai ser padre pecador também. Você para igual eu. É horrível falar os pecados. Mas caramba, se não para, ele não vai falar o pecado dos outros, ele não vai nada. Nunca vai falar, não pode nem falar para mim. Nem daquela fofoquinha, né? A gente gosta, não pode. Mas a graça também dele não falar para ninguém não é dele, é do Espírito Santo. Deus na graça tem que esquecer. Você está confessando com Jesus. Você está mostrando para ele, para Jesus. Quando Jesus chega naquela mulher no poço lá, que ele fala para ela: falaste bem, casaste várias vezes. Né? Ele sabia do pecado dela, mas ele sabia de onde ela podia chegar. Assim somos nós. Temos que confessar os nossos pecados. Não deixe de tirar do sacramento da comunhão, não deixe. Não deixe Jesus, afastar Jesus. Fortaleça através da comunhão, fortaleça através do Santíssimo Sacramento da confissão. Só um minutinho. E essa tempestade está dentro da gente, né, Roberto? Essa tempestade, esse movimento, a gente busca isso. Isso remói a gente por dentro, faz a gente sofrer muitas vezes, faz a gente levar o caminho certo, o caminho correto. Então vamos tentar acalmar isso na nossa vida, deixar esse pecado que você deixou para trás, vamos buscar coisas novas. Vamos então pedir essa graça de Deus. Deixar agora se você se sentir à vontade, quiser fechar os seus olhos. Vamos chegando ao fim do nosso dia, da nossa noite de oração, de formação. Através dessa música você possa mesmo desejar essas virtudes, a paciência que muitas vezes nos falta, a humildade, o amor, a caridade, a benevolência, o desejo de fazer o bem, a misericórdia. Quantas vezes nós não temos misericórdia com o outro? Como nós precisamos começar a bendizer mais a Deus, a louvar, vamos pedir esta graça de nos amarmos mais a Deus, de louvarmos, de agradecermos mais. Quanto nós reclamamos, quanto nós murmuramos. Pedir esta graça e deixar Deus sonhar em nós nessa noite. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo.
mesmo, pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão honrosa. É isso que as virtudes fazem, nos deixam livres. Se você está aprisionado no pecado, você está preso a encardido. Você está preso àquilo que te deixa longe de Deus. Vamos além. Vamos acalmar essa tempestade dentro da gente. Vamos acalmar, vamos além. Dá um passo de cada dia. Se você voltou 3 passos para trás, dá um para frente 3 dias. Mas todo dia não deixe de dar um passo para frente. Não deixe de dar um passo para a santidade. Ela não está longe de ninguém aqui não. Ela não está longe de ninguém, pode ser qualquer hora. Mas não perdemos a graça. Não deixe que a morte seja uma surpresa para a gente. Não deixe que a morte bata na nossa porta e a gente não esteja preparado. É muito ruim chegar nisso. Deve ser terrível. Deve ser terrível. Uma coisa que tem no céu, que nós não temos, que tem aqui na terra, que não tem no céu, é o tempo. Depois que você morreu, não tem tempo mais para pedir perdão para Deus. O tempo lá não existe mais. Lá você não vai ter tempo para pedir perdão. Não existe mais. Deus vai julgar cada um de nós. Deus vai me julgar e vai falar: eu não te conheço. Ou vem de mim, vem a mim. Então, o que a gente quer? Eu não te conheço. Deus me livre. Eu quero beijar a sua mão. Eu quero chegar do seu lado. Eu quero pegar na mão da senhora. Me leva até Ele. Mãe, me leva. Eu quero conhecer Ele. Eu quero conhecer Ele. Não deixe que o pecado faça isso. A caridade, a verdadeira caridade, não é doar dinheiro, não é doar nada. A verdadeira caridade é levar as pessoas para o céu. A pessoa caridosa, que leva as pessoas para o céu, vai ser caridosa em qualquer área, em qualquer circunstância, no dinheiro. Tudo ela vai ser caridosa. Ela vai saber a Deus em tudo. Ela vai saber enxergar Deus nas pessoas. Vai enxergar a pessoa, e cada pessoa ela vai enxergar Deus. Isso é a verdadeira caridade. Peça a caridade para Deus. Se nós pudermos ser um pouquinho caridoso cada dia e sofrer pela caridade, né? Eu não quero fazer isso. A pessoa me pediu tal coisa, vai sofrer. Faça sofrendo, mas faça por amor a Jesus Cristo. Faça por amor a Jesus Cristo. Que bênção. Estamos chegando então ao fim, né? Acho que tinha muita coisa ainda para a gente partilhar, né? Mas o horário já se vai. Agora, a partir desta semana, a gente vai ver ali no livro que a gente vai começar a rezar a coroa de São Miguel, ou é conhecido também como Rosário de São Miguel, né? Que é uma oração muito gostosa de se fazer, muito bacana. E existe um terço que ele é próprio para rezar essa oração. Eu já tinha, né, mas conversando ali com o Alexandre, ele falou que acho que aqui na paróquia tem, né? Aqui na secretaria. Então, são as contas, são as 9 contas, né, dos 9 coros dos anjos, quem tiver interesse. Se não tem problema nenhum, né? Só é um pouco mais fácil de rezar, né? Mas com um terço também a gente consegue ir fazendo as continhas ali. O livro explica direitinho, né? A gente invoca, né? Clama pelos 9 coros dos anjos, e aí a cada mistério, né? A cada invocação é proposto um caminho de conversão. Então, por isso que a gente fez toda essa introdução, né? A gente acabou explorando mais a questão dos vícios e das virtudes, mas através do livro a gente vai entrar um pouquinho nessa dimensão, né, dos anjos, o quanto que os anjos, né, o corpo dos anjos nos auxilia também neste caminho, né, de conversão, que foi um pouco disso que a gente falou também, não de uma forma tão direta, mas tudo está muito conectado com isso que o livro está propondo para nós, que a gente possa viver essa experiência, né, a partir dessa semana. Convidar todos vocês a ficar de pé agora. Nós fazemos a nossa oração a São Miguel. Podemos fazer? Quer fazer de acordo com o livro? Que cada não sei se todo mundo está com o livro, acho que a gente pode fazer a tradicional, isso.
que eu acho que está um pouquinho diferente no livro, alguns falam, né, pelo divino poder, né, alguns pela virtude divina, mas no livro aqui está falando pelo divino poder. Então a gente pode seguir a oração aqui do livro, né, com os olhares voltados para São Miguel. Página 93, gente. Página 93, quem quiser, mas é bem conhecida, oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Por nele que Deus simplesmente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Muito bem. Você possa cumprimentar aquele que está do seu lado, desejar a paz, que nós possamos nos encontrar então na próxima quarta-feira, firmes, né? Está chegando já o nosso dia, o dia da nossa consagração. Quem como Deus, diante dele os joelhos se dobram. Quem como Deus, diante dele as muralhas desabam. Quem como Deus, ele pode tudo realizar. Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Ele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Quem como Deus, Deus abençoe a todos vocês, abençoe tudo que Deus permitiu que vocês trouxeram nada assim, pessoal, trouxeram simplesmente o que a nossa igreja tem de melhor, nossa igreja que Jesus fundou, que é o catecismo, a Bíblia Sagrada, toda a tradição da igreja, todo o magistério através do ensinamento dos santos. Então, tudo de sagrado veio aqui hoje e agora vamos seguir a caminhada através das meditações diárias. Quem tem que estar acompanhando o livro, se quiser e não está acompanhando os vídeos, acompanhe também os vídeos agora, porque tem umas reflexões e sempre quando a gente faz a reflexão em conjunto, né, mesmo sendo por vídeo, traz aquele senso de comunidade e sempre é melhor. Só mais um aviso, eu tinha comentado sobre a camiseta, era para eu trazer os modelos aqui hoje, não foi possível, mas a partir de amanhã eu vou deixar para a Márcia aqui na lojinha de Santuário, então eu vou deixar a partir de amanhã até quarta-feira que vem, várias pessoas já se interessaram, podem vir aqui experimentar o modelo que encaixa melhor em cada um e já anotar o nome, efetuar o pagamento e anotar o tamanho que escolheu. A partir da quarta-feira que vem, aí eu já fecho os pedidos para mandar para a confecção para dar tempo para a missa todo mundo estar com a camisa.
Quem não adquiriu não tem problema, basta vir com uma camiseta branca também, mas é uma forma da camiseta da gente andar pelas ruas e mostrar, né, o quão nós amamos a nossa igreja, o quão nos dedicamos a ela, e é uma maneira de evangelizar também, quando a gente demonstra isso para outras pessoas. Então, muito obrigado pela presença de todos, que Deus os acompanhe nessa caminhada, contem com a gente e sempre contem com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.